é o caso da pedofilia, que é uma coisa que eu queria tocar, eu acho que é uma obrigação, né? No Brasil não se estuda pedofilia, não se sabe nada de pedofilia. A galera ainda discute aí, por exemplo, acho que vocês já ouviram essa discussão, pedofilia é uma doença mental, não é uma doença mental? Está se discutindo isso. Isso já está determinado nos manuais de psicologia, de psiquiatria, pedofilia é um transtorno mental. Por quê? Porque pedofilia é uma parafilia, tá? Todas as parafilias são transtornos mentais. Isso aí já está identificado. Então, não tem mais o que a gente discutir sobre isso. São 82 parafilias catalogadas, se eu não me engano, existem 100 e poucas, tá? Então, só que a pedofilia é fantasia, né? Quando o cara pensa sobre aquilo. Ele pode ou não ir ao ato, mas, tipo assim, 90 e tantos % vão ao ato, tá? E aí a gente tem 2 tipos de perfil de padrão comportamental de pedófilos, que são os situacionais e os preferenciais. Qual é a diferença? O situacional, ele abusa de uma criança quando a situação propicia e ele tem prazer sexual com outras figuras, por exemplo, com sua namorada, com o que for, né? Agora, o preferencial, não. O que acontece? Ele começa a abandonar o prazer que ele tem com outras figuras e ele começa a concentrar só na criança. Aí esse cara vira um predador, tá? Ou seja, ele só vai ter o prazer sexual quando ele estiver atacando uma criança, tá? E os preferenciais são a maioria, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Outra coisa, psicólogo nenhum no mundo pode dizer assim, esse cara tem a fantasia de pedofilia, mas ele nunca vai desenvolver. Eu não posso dizer isso, porque para pedofilia não existe cura. Isso está determinado em todos os lugares que estudam isso, não existe cura para a pedofilia. O que eu tenho que fazer? Esses indivíduos têm que estar em constante vigilância. Por quê? Porque eu não posso garantir como psicólogo, como psiquiatra, tá, que eu fiz um tratamento nele e ele, a partir daquele momento, ele vai parar de atacar crianças. Ele pode parar por 10 anos, daqui a 10 anos ele atacar. Ele é o ato em si. Ou seja, ele fantasia e vai ao ato. A grande maioria vai ao ato em algum momento. Os estudos mostram isso. Aí, às vezes, a gente diz assim, então, idosos são mais pedófilos do que quem não é. Não, não é bem isso. É porque, muitas vezes, o cara controlou a fantasia, só que quando chega na fase que ele está mais velho, por causa de determinadas demências, né? Ou coisas mais simples até, como uma degeneração de construtos cognitivos, o cara não consegue mais controlar a fantasia, ele vai ao ato. Mas ele sempre foi pedófilo. Sempre teve a fantasia lá. Só uma dúvida que eu... Tem aquele filme Spotlight, né? E eles falam um dado lá, que eu não sei se você tem essa informação exatamente, mas eu achei muito interessante que, sei lá, uma porcentagem altíssima de pedófilos foram pessoas que foram abusadas quando crianças e estavam... Isso é uma coisa interessante, é muito interessante falar. Se você pega um estudo que o pesquisador encontrou uma única vez com esse determinado pesquisado, e ele pergunta se sofreu abuso sexual, a pessoa vai dizer que não. Então, se você pega um estudo não longitudinal, né, e que nesse estudo se tem um único contato, vai dar em torno de 25%. Mas quando você pega estudos avançados, de muitos anos, por exemplo, tem um cara chamado Groff, que ele estudou criminosos sexuais por 10 anos, 500 casos com as mesmas pessoas lá, acompanhando. E aí você vê 70%. Os próprios estudos do FBI, como mostra no Mindhunter, dá 70 e poucos %. 73, se não me engano. Então, depende do que você se baseia. Então, cuidado se você está se baseando no estudo. Mas eu vi 25%. Olha como esse estudo foi feito. Porque se ele foi um contato só, ninguém gosta de falar que foi abusado sexualmente. Então, quer dizer, nem mesmo os criminosos. Eles vão falar isso ou dentro de uma terapia, né, com psicólogo, né, ou de um tratamento com psiquiatra, que já está mais tempo ali com ele, ou dentro de um tipo de entrevista, como aquela conduzida pelo FBI e pelo pessoal da psicologia investigativa, onde eles têm vários contatos com aquele indivíduo. Então, o indivíduo vai abrindo e contando sobre o crime, né, devagarzinho, e sobre a vida dele. E aí é onde você vê a ligação entre coisas que sofreram na sua infância, né, por exemplo, claro que tem ligação, porque se você sofre na infância abuso, negligência, lógico que isso vai ter um impacto. Não é todo mundo, não é uma questão de causalidade, né? Não é todo mundo que sofre tudo isso e vá virar um criminoso. Por quê? Porque os seres humanos, a nossa personalidade, ela é formada por diversos contatos, né? Geralmente a gente diz assim, com outro indivíduo, a gente diz na psicologia, com outros indivíduos, com grupos, com instituições ou com o social. Por exemplo, a escola é uma instituição,
A família é uma instituição. Muitas vezes, eu posso ter uma família que não foi legal comigo, mas o meu contato com a escola pode mudar o caminho daquela desgraceira toda, né? Como a gente fala. E aí eu posso mudar o meu comportamento, tá? Então, vai depender de diversas interações. Tá? Mas sim, se eu tenho toda essa bagagem aí, a gente fala isso sobre análise de risco, por exemplo, análise de risco de desenvolver um comportamento criminal, tá? Por exemplo, é como se fosse uma soma de fatores. Por exemplo, a criança ou adolescente vem de uma área onde tem muita criminalidade. Então, positivo para ele desenvolver um comportamento criminal, tá? Mas aí eu vejo outro fator. Por exemplo, ele tem a mãe ausente. Positivo para ele desenvolver, né? Ele tem um pai alcoólatra, positivo, né? E ele não estudou, não está na escola, positivo, tá? Mas se eu tenho um indivíduo que ele veio de uma área de muita criminalidade, positivo, mas ele tem a mãe presente, negativo. Ele tem um pai, né, que dá atenção de pai, não abusa dele, não é negligente, negativo para ele desenvolver o comportamento criminal. E ele está na escola, negativo. Então, embora ele venha de uma comunidade, de um local onde tem muita criminalidade, todos esses outros avaliações lá de risco vão ajudar para que ele não desenvolva o comportamento criminal. Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, nesses lugares, quando um cara abusa de uma criança, ele é constantemente vigiado, ele não sabe disso, né? Ele é constantemente vigiado. Então, quando acontece um assassinato de uma criança, por exemplo, os pedófilos mapeados naquela área, eles chegam para ti ou para Humberto e vão dizer assim, ó, vem cá, uma menina foi assassinada, ela sumiu da Rua Margarida, um exemplo, né? Qual pedófilo de vocês aí tem ligação com a Rua Margarida? Aí Humberto diz, olha, o meu pedófilo, que ele segue dia e noite, ele vai dizer, olha, o meu pedófilo, ele tem uma namorada na Rua Margarida. Então já se acocha, como a gente diz no Nordeste, se acocha ele. Então vai se fazer o quê? Averiguar a casa dele, o carro dele, aí se descobre algum DNA, alguma coisa daquela pessoa, daquela menininha, daquela criança que morreu. Então eles já vão direto no ponto. Por isso que às vezes eu digo, caraca, a menina apareceu o corpo agora, já descobriram quem foi, né? Porque eles têm todo o mapeamento e através da ligação dessas coincidências, que não são coincidências, né? Dessas questões, aí eles já vão dizer, olha, é mais provável ser o número 2, porque o número 2 tem ligação com esses pontos aqui. Mas por que isso é possível? Eles investem muito em recurso humano, isso é caro. Tu já pensou que é tu contratar um policial apaisando para estar vigiando o cara dia e noite, né? Para onde ele vai, o que ele faz, que horas ele sai, se ele tá trabalhando, se não tá, né? E aí você vai em cima. Então, tem essas técnicas, né, inclusive de policiamento, né, da questão de como vigiar esses caras, que no Brasil a gente não faz isso, né?